O versículo de hoje é um chamado a você crescer, a você amadurecer para que você possa aproveitar o melhor que a vida te dá. Você sabia que muitas pessoas, por não amadurecer, perdem grandes oportunidades e por isso deixam de aproveitar e desfrutar o melhor que a vida dá? A vida com certeza apresenta as oportunidades, mas você precisa amadurecer para agarrá-las. É sobre isso que nós vamos falar no Café com o Versículo de hoje. O versículo que nós vamos falar hoje é 1 Coríntios 13:11. Paulo diz assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, mas agora eu me tornei uma pessoa crescida, eu cresci, por isso deixei para trás as coisas de criança. O apóstolo Paulo fala que existem 3 evidências de que uma pessoa cresceu: aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala e aquilo que ela sente. Então, o apóstolo Paulo, ele percebia só nas palavras das pessoas se aquela pessoa ainda era infantil. Ele percebia só nos comportamentos daquelas pessoas se aquela pessoa ainda vivia de forma infantil. Então eu pergunto para você, quais são as coisas que fazem parte do seu pensamento hoje? Você é uma pessoa que pensa em crescimento? Você é uma pessoa que pensa em buscar o seu autoconhecimento? Você é uma pessoa que pensa em construção de vida? Se esses são os seus pensamentos, significa que você está crescendo, está amadurecendo. Existem muitas pessoas que o que roda os pensamentos dela é: eu não consigo, eu sou um fracassado. As pessoas são culpadas por eu não avançar. Então, as crianças, elas têm o pensamento de que elas não sabem ter pensamento de autorresponsabilidade. A criança, ela tem pensamento de dependência. Meu pai vai fazer por mim, minha mãe vai fazer por mim. Vou deixar, porque daqui a pouco minha mãe me ajuda. Daqui a pouco minha mãe me lembra que eu preciso fazer a tarefa de casa. Então, a criança, ela tem o pensamento de dependência. Ela sabe que tem alguém ali para poder ajudar ela, para poder auxiliá-la. Isso não quer dizer que quando você amadurece, você vai deixar de ter pessoas que te direcionem. Mas aqui, quando você começa a amadurecer, você não é mais dependente das pessoas. Você não pode mais ser dependente das pessoas. Então, assim, se você for uma pessoa que é dependente, a sua vida não vai andar, porque para você dar um passo na frente, você depende de aquela pessoa te ajude. Por exemplo, na vida financeira, se você depende de alguém na sua vida financeira, você não vai avançar, porque quando você precisar de dinheiro, você vai ter que esperar com que aquela pessoa coloque na sua mão. Mas se você for uma pessoa que busca ir atrás das suas finanças, você é uma pessoa que busca aprender a fazer dinheiro, você vai ser uma pessoa que, quando você precisar, você sabe como buscar. Você vai aprender habilidades de você buscar os seus objetivos. Então o apóstolo Paulo fala: eu cresci, meus pensamentos agora eu vou criar fontes de renda, eu vou fazer novos cursos, eu vou buscar novas conexões com pessoas para eu atingir novos objetivos. Esses são os pensamentos de pessoas que estão crescendo. Depois o apóstolo Paulo fala que eu pensava como criança, eu também falava como criança.
Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Qual assunto que sai da sua boca? Qual roda de pessoas que você hoje senta para conversar? As palavras que saem da sua boca revelam se você está pronto para desfrutar o melhor da vida ou não. Suas palavras revelam se você amadureceu ou não. Então, quais são as palavras que estão saindo da sua boca? É palavras de futuro? É palavras ainda de lamentação? É palavras de reclamação? É palavras que amaldiçoam a sua vida? É palavras que abençoam a sua vida? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Depois o apóstolo Paulo ele fala que ele sentia como criança. Então, o que você sente hoje? As coisas que você sente hoje, elas revelam se você já está vivendo uma nova fase na sua vida ou se você ainda está patinando. O que você sente hoje revela se você vai chegar muito longe nos seus objetivos ou não. Então, o que você está sentindo hoje? Você fica sentindo inveja quando você vê alguém conquistando algo? Quando uma das características que você sente muita inveja é que você para o que você está fazendo porque o outro está crescendo, o outro está conquistando. Você começa a falar mal daquela pessoa. Você começa a arrumar justificativas porque ele conseguiu e você não consegue. Você começa a contar a história de que é difícil, ou você julga aquela pessoa como se o meio com que ela conquistou aquilo não foi um meio honesto. Isso tudo indica inveja. É isso que você está sentindo hoje? Ou o que você sente hoje pelo outro que está prosperando é admiração? Você sente respeito? Você sente orgulho de ver aquela pessoa que batalha tanto com honestidade, aquela pessoa que luta pelos seus objetivos? Você sente ciúmes? A criança, ela é ciumenta. Ela não compartilha nada do que tem. É meu, ela não compartilha do seu conhecimento, ela não compartilha dos seus brinquedos. Então, um adulto, ele não pode, não estou falando somente um adulto, mas uma pessoa, qualquer pessoa que quer crescer, os pensamentos, o sentimento dela tem que ser sentimento de conexão, sentimento de compartilhar. Então, por exemplo, Jesus, quando começou o ministério dele, ele não começou sozinho. Ele chamou 12 para compartilhar do processo. No momento que Jesus começou o seu ministério, os 12 também começaram o seu ministério. Jesus também não estava pronto. Jesus estava ali. Claro que Jesus era Deus, mas Jesus, como homem, estava também se desenvolvendo. Estava também descobrindo as coisas dos homens. Então, assim, você não pode ter ciúmes. Você precisa ser uma pessoa que compartilha. Isso é sinal de que você está crescendo. Quais são as coisas que você quer compartilhar hoje com as pessoas? Então, uma pessoa que está buscando crescer, ela vai buscar conteúdos que ela possa compartilhar com o outro. Essa pessoa vai buscar fazer crescer suas finanças para que ela possa compartilhar com outros. Essa pessoa vai buscar ter criatividades de negócios para que ela possa compartilhar com outros. Então,
quando a gente que está na sociedade, que vive no mundo, nós precisamos entender que a partir do momento que você quer se relacionar com as pessoas, você precisa de ter algo para compartilhar. Você é uma pessoa que se sente que é perdedor, ou você é uma pessoa que sente que vai vencer? Você é uma pessoa que sente que as pessoas são culpadas por você não conseguir conquistar aquilo que você almeja? Ou pelas coisas dar errado na sua vida? O que você sente? Então, o apóstolo Paulo fala, olha, eu falava, eu pensava e eu sentia. Olha só como o apóstolo Paulo nos ensina a mudar a perspectiva para que a gente possa crescer. Uma simples mudança naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, já coloca você acima de muitas pessoas, já coloca você à frente de muitas pessoas. Só pelo você falar, pensar e sentir. Então, quando você observa se uma pessoa está no mesmo nível de quando você começa a conversar com essa pessoa, quando você começa a dialogar com essas pessoas. Então, se Paulo observava as próprias palavras dele, as próprias ações dele, com certeza ele observava muito isso nas outras pessoas. Então, assim, se você quer desfrutar da vida, você precisa desenvolver pensamentos que te levem a desfrutar da vida, pensamentos que criam oportunidades, pensamentos que abrem portas para você. Se você quer aproveitar o melhor da vida, você precisa gerar palavras boas. Da sua boca tem que sair palavras de construção, palavras de bênçãos, e não palavras de maldição, palavras de reclamação. Você tem que sentir alegria. Você tem que ser uma pessoa que sente gratidão por aquilo que Deus já te deu. Você tem que ser uma pessoa que sente admiração por aqueles que estão prosperando. Então, se você é uma pessoa que sente alegria mesmo diante das dificuldades, você é uma pessoa que está pronta para desfrutar o melhor da vida. O apóstolo Paulo falava assim, que agora eu aprendi a viver feliz. Por quê? Porque eu sei passar tanto dificuldade como estar bem. Então o apóstolo Paulo fala, eu aprendi o segredo da felicidade, que eu sei estar bem quando tudo está dando errado, mas eu também sei me alegrar quando as coisas estão indo bem. Então, o que você tem pensado da sua vida? O que você tem sentido da sua vida hoje? Reflete um pouco sobre isso. E eu quero te deixar aqui uma pergunta. O versículo de hoje te ajudou a pensar mais em crescer? Ele te trouxe uma palavra de crescimento? Se o versículo de hoje te ajudou a abrir mais a sua mente para você começar a desenvolver e começar a crescer, deixa sua curtida. E eu quero que você escreva nos comentários qual o momento que você está crescendo hoje. Qual palavra, qual pensamento que mais tem rodado a sua mente na sua vida hoje? O que você tem mais sentido na sua vida hoje? Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Bom, esse foi o nosso Café com o Versículo de hoje.
e nos vemos no nosso próximo Café com o Versículo. Tamo junto, fica com Deus.